bem, galera do podcast, o Judicast, né? Hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Ele é o autor do Super Simples, do Simples Nacional, na Lei Candir, a isenção, né, de ICMS para elaborados, semi-elaborados também, ele é autor. Ele é o idealizador e lutador por anos da reforma tributária que finalmente, né, foi feita, né? Tudo bem, doutor Rauli? Maravilha. Como é que vai? É um prazer muito grande, viu? Estar aqui, você que representa tão bem a família Cunha, né? Eu conheci muito o seu tio-avô, né? Rui Cunha, muito amigo do seu pai, né? Paulo Cunha, e para todos juristas, né? Todos excelentes juristas da melhor qualidade. Obrigado. E um prazer muito grande estar com você aqui nesse Judicast. O prazer é meu, doutor, mestre dos Legal. mestres, né? Lutador para essa reforma que vai ser tão benéfica, né, doutor? Com certeza. Quando você analisa o Brasil, as pessoas geralmente não conseguem enxergar o que nós que estudamos esta matéria há mais de 50 anos, né? Que eu não sou advogado tributarista, né? Nem advogado, eu sou um economista tributário, né? Da área tributária. Mais sabe tributário, meu pai. Então, o que eu aprendi nesses 50 anos de vida pública, né? Um pouquinho mais de 50 já. Parabéns. Comecei em 72, né? Já estamos em 70 né? Com 52 anos. Então, a economia dos países, elas funcionam, né? Os países crescem primeiro, com segurança jurídica, com democracia, com liberdade, né? Com regras econômicas claras, transparentes, isonômicas, né? E, infelizmente, no Brasil, mesmo tendo períodos de ditadura, o Brasil sempre teve democracia. Sempre teve, e hoje também tem. Segurança jurídica nem sempre teve. Né? Estabilidade econômica também não. Né? Então, sistema tributário justo, solidário, fraterno, equânime, transparente, não temos. Então, estudando e buscando as raízes do problema econômico do desenvolvimento brasileiro, comparado aos Estados Unidos e Canadá, a Inglaterra, a Alemanha, a França, claro que eles são nações muito antigas, né? Sim. Vamos pegar aqui na América, que tem a mesma idade, né? Estados Unidos, Canadá têm a mesma idade, 500 anos igual ao Brasil. A nossa diferença é a estrutura econômica tributária. Exatamente. Ela que acabou atrapalhando, né, os negócios, e ao atrapalhar os negócios, ela proporcionou concentração de renda e de riqueza, uma má formação da estrutura de produção industrial e de serviço do país, mal tributada e cheia de buracos, buracos imensos, que foi até denominado por um colega seu, né, Dr. Becker, um advogado tributarista gaúcho, manicômio tributário. Manicômio tributário. Alguns chamam de circo tributário. Frankenstein também. Eu chamo de Frankenstein. Né? Funcional que mata as empresas, mata o emprego. Isso aí é porque acho que remendos, né? Você fala, eu acho que foi 17. Na época, a gente havia contato, né? Quando eu comecei as palestras, já há 6 anos, 17 grandes remendos, fora os remendos pequenos. Ah, entendi. Então, 17 reformas fatiadas. Então, porque a estrutura da economia tem que ser sistêmica, né? Ela tem que ter uma regra clara, única, principalmente na base dos impostos, porque o que significa o imposto, a imposição tributária da União e Estados do município dentro dos preços? Da formação de preço relativo dos bens e serviços consumidos pela população. Quer dizer, quem é que paga o imposto de consumo? É nós, né? O consumidor, as famílias, né? Infelizmente, Não são as empresas. Aliás, eu acho que qualquer prejuízo que dá na empresa, seja lá o que for, folha patronal, o que eles têm lá de vamos dizer assim, de gasto, vem para o consumidor. Tudo. Né? Você pode morrer de tributar a empresa, que ela passa por preço, tudo. Até o ponto que o produto dela perde a competitividade de preço. Exato, Nesse momento, algumas empresas ou quebram ou começam a fazer planejamento fiscal. Declara o imposto que foi
a recolher e não recolhe. Sim. Aí começa a fazer demandas administrativas e judicial para ganhar tempo, ou parte direto para o bruto, né, que é a sonegação mesmo. A sonegação fiscal. Aí tem todas as espécies. Entre guerra fiscal, sonegação... Não, aí já é um outro ponto, né? Burocracia. Que é a esperteza daqueles que podem mais. Eu até escrevia no começo uma frase. Sim, quem pode mais chora menos, né? Infelizmente. E vai lá no governador do estado e pede um incentivo fiscal para a sua empresa. Acaba gerando a guerra fiscal. E aí já começa a gerar uma guerra de distorção entre os estados e entre as empresas. Entendi. E o ICMS, sem dúvida, é o que mais causou, né? Ele é bruto, né? Porque ele representa sozinho, o ICMS representa 21% da arrecadação nacional. E ele tem autonomia, né? Não sei qual foi a emenda constitucional que deu autonomia para os estados. Foi a emenda 65, Isso. A emenda 18 de 65. Eu troquei a bola, o número. A emenda constitucional 18 do ano de 1965, que criou esse modelo atual, que criou o ISS para o município, o ICMS para o estado e o IPI para o governo federal. E ao longo dos anos, né, muitos anos depois da criação, na reforma constitucional de 88, foi acrescido, né, a COFINS, o PIS a COFINS era apenas um impostozinho para a pobreza, né, chamado uma contribuição social, né? Fim social, era bem pequeno, de zero qualquer coisa, e transformou nesse monstro, né? Que é um dos grandes tributos que está no preço, né? Está no preço. Dos 5, né? IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esses 5 juntos representam 40% da arrecadação. Nossa, o ICM sozinho, 21%. Olha só. Quase a metade. Com o ISS representa 3%. Então, o ICMS e ISS, 24% de 40%. O IPI, o PIS e o COFINS representa 16% da arrecadação nacional. Então, o ICM é o maior imposto individual. Entendi. Ele é tão grande quanto o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. O imposto de renda e o IPI, eles transferem um pouco para o município também, né? Renda emprestada, né? Desde as primeiras constituições, né, os municípios, os estados têm participação no imposto de renda e no IPI. Desde que começou o IPI em 67, que é aprovado em 65, ele entra em vigor em 67. Certo. Os municípios hoje e os estados, somando os dois, têm 60% do IPI e 50% do imposto de renda. Entendi. E agora, assim, com a PEC 45, que virou a emenda constitucional 132. 132, com a reforma agora, né, sendo uma realidade, né, graças a Deus, mesmo com o tempo de transição longo de 50 anos, quais serão os impactos para municípios, estados e União de imediato, de melhoras? A transição que vai ser longa para estados e municípios. Isso. Para a sociedade e para as empresas é de imediato, né? Sim, exato. Ela é de imediato. Deixar claro, vai ter um prazo aí de já dá até um impacto, só de saber que foi até 2032. Então, essa transição, o que tem de ganho é muito, né? Primeiro que a economia está parada. Faz 42 anos que a economia cresce a 2% na média. Sim, tá. De 2%. Não cobre nem o crescimento populacional. Então, com 2%, quantos anos precisa para dobrar o PIB? 50. Exato. Exatamente. Então, já passou. Desde a crise de 81, 2 e 3, já passaram, né, 40 e poucos anos e o Brasil não dobrou o PIB. Entendi. Não dobrou o PIB, porque a média 2 é a média absoluta. Baixo. Pega e divide por 40, deu 2. A China, ela dobra o PIB a cada 15, 16 anos. A Índia também. Então, esse é o drama. Mas o Brasil já cresceu bastante, a 6 e poucos por cento ao ano, de 1980 para trás. Exato. 50 anos para trás, de 1931 a 80, o Brasil cresceu a 6,3%. Isso a cada 16 anos dobrava o PIB. E nos 40 anos anteriores, cresceu a 4,8%. A cada 20 anos dobrava o PIB. Quer dizer, nós estamos levando 50 anos. Então, algo de muito errado aconteceu no Brasil. O que foi? Eu
como economista tributário, especialista, homem público, homem de Estado, que estuda essa matéria. Experiência, né? Com experiência. Como você disse, eu fiz o Simples, Super Simples, o MEI, a lei de Candir, a lei de exportação. Na verdade, essas 17 remendas, as únicas boas foi o senhor que fez, né? Que é o Super Simples e o Candir, né? A Candir na parte, que a lei Candir, na verdade, é a lei que regulamenta o ICMS, a lei 87 de 1996. E outras tantas. Eu fiz a lei de SA, as duas. Foi? De minha autoria também. As boas foi. Uma eu fiz relator, outra eu sou autor da lei. Né? Então, que criou um novo mercado acionário brasileiro. Maravilhoso. Bom, vamos dizer, então o erro fundamental está no sistema tributário, na base do consumo. Esse é o primeiro erro, que tem excesso de tributos iguais na mesma base, que precisa ter a base de consumo precisa de um imposto só, como tem na Europa, o IVA europeu, né? O Imposto de Valor Agregado, que em alguns países chama VAT, né? VAT. E um imposto de renda, nós temos dois. Um imposto de IVA, nós temos o ISS, CMS, IPI, PIS, COFINS, as 36 CIDs, que é pouquinho, mas... Você tem o IOF, você tem na folha de pagamento salário e educação, você tem Sistema S, tem Fundo Rural. Então, todos esses pequenos tributos, eles existem para atormentar a vida do empresário e do consumidor final, porque tudo isso vai para o preço final. Então, repetindo, quem paga o imposto de consumo, o IPI, o ISS, ICMS, PIS, COFINS, o consumidor final. E paga também a tributação da folha, empregado, empregador, o Fundo Rural, o Sistema S, o salário de educação, o IOF, né, as CIDs, porque esses impostos estão dentro das empresas e as empresas repassam esses impostos e contribuições para os seus preços dos bens e serviços consumidos pela população. Então, tudo que a população brasileira consome de janeiro a dezembro, mais ou menos, vamos dizer que tenhamos 100 mil itens e subitens de bens e serviços. Quer dizer, que é tudo que as famílias pobre, média, remediada e rica consomem. Então, esses preços estão com os impostos inflados. Ali está a arrecadação efetiva, que esses 5 impostos representam 40% da arrecadação, 40%. A arrecadação média anual é 33% do produto interno bruto, do PIB. Então, no ano passado, dá 3 trilhões e 300. 40% de 33% dá 13% do PIB. 1 trilhão e 300 de impostos. Só que isso é o arrecadado. Só que em cima do arrecadado, o consumidor, as famílias pagam também a guerra fiscal desses 5 impostos, que custa 350 bilhões por ano, 3,5% do PIB, paga o custo burocrático, que é de 1%, 100 bilhões por ano, e paga a inadimplência, que é a inadimplência. A empresa declara, ele já recebeu esse imposto no seu caixa, ele declara que vai pagar, e no dia de pagar ele fala, olha, eu tenho que pagar a folha, tenho que pagar o meu fornecedor, ele não paga. Seria o contencioso. Que gera dívida ativa, é diferente do contencioso. Ele tem mais contencioso ele forma uma dívida. Essa dívida ativa da União e Estados e municípios está em 5 trilhões. Certo. A estoque. Anualmente, ele acrescenta 200 bilhões. O custo burocrático, só desses 5 itens, né, impostos, 100 bilhões por ano, está dentro do preço. E o que os Estados e a União dão de incentivo fiscal para as empresas, que está dentro do imposto. Entendi. Então, na verdade, ele está dando o incentivo com o chapéu do consumidor. Olha só. Quer dizer, quando o governador dá um incentivo para uma indústria, fala, olha, está vindo aqui essa indústria X, eu estou dando 100 milhões de reais de ICMS de incentivo. É aquela empresa, ela vai cobrar do consumidor, pega esses 100 milhões e usa na sua empresa. Assim, é uma curiosidade minha. O CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele, por exemplo, se 2 empresas se fundir, tem uma média de 20% que não pode dominar o mercado. Isso daí, o CAD verifica essa parte também? O CAD é o órgão, né, estatal, um órgão de Estado, né, não é do governo, que analisa os casos de monopólio, oligopólios, cartéis e trusts, né? Ou seja, de domínio econômico do mercado.
Então, tem todas essas regras. Mas há muitos anos, uma multinacional, o CAD determinou que ela não poderia comprar uma fábrica de chocolate no Espírito Santo e trazer ela para dentro do seu grupo grande. Estou falando da Nestlé. Eu acompanhei bem esse caso no CAD. O CAD negou a compra. O que ela fez? Ela foi à justiça há 20 e poucos anos atrás e ganhou um liminar que ele poderia comprar a empresa. Esse caso foi bater lá na União Europeia, etc., porque o garoto já era uma fábrica grande de chocolate, tinha o domínio dos chocolates líquidos, dos chocolates em pó. São vários produtos, não é só chocolate. Aí fundiu as empresas. Então, isso chama, né, oligopólio. Aí eles começam a bancar preço na economia. Você vê como é que é caro o chocolate. O ovo de Páscoa sobe o que eles querem, porque Exatamente. Ele é um oligopólio, são um grupo de várias empresas grandes que se juntam para... E sim, a Ambev é um oligopólio junto com a Skincariol e com as outras grandes empresas, né? Exatamente. A Heineken e as outras empresas que se juntam e bancam preço na economia de mercado. Isso é grave. Mas eu não estou mais trabalhando nessa questão, porque eu não tenho tempo. Meu tempo hoje é dedicado, já que eu voltei para o Congresso, como eu tenho a maior experiência do Congresso Nacional na área tributária e econômica, eu estou concentrado em destravar a economia, com a minha contribuição, claro, não sou sozinho, com meus estudos, as equipes que eu monto e quem eu tenho levado para o debate nacional, para fazer do Brasil, que tem o pior sistema tributário do mundo. O Banco Mundial faz uma análise anual, cada 2 anos, um ranking. Quais são as melhores e os piores... 190 países. Em 190 países, o Brasil está em 184 pior sistema tributário do mundo. E isso afeta um outro ranking do próprio relatório, que é o ambiente de negócio. O Brasil, em 190 países, tem o 125 pior ambiente de negócio. Ora, se o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, com certeza. Tem o 5º maior território, né, de terras do mundo, tem a 7ª população do mundo, né, e uma das 10 maiores economias do mundo, agora estamos em 9º lugar de novo. Uma população grande, consumidora, produtora, como é que pode não crescer como cresceram os que ficaram ricos ou como estão crescendo os emergentes, como a Coreia, a Índia, a China. Então, nós ficamos para trás porque perdemos o bonde do crescimento econômico da história brasileira. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, para fazer um exemplo figurativo, né, uma metáfora. Assim, uma pessoa no Brasil que ganha 10 mil reais por mês, né? Vamos supor que ela tem 20% de imposto. Ela gastaria 20% do salário. E uma pessoa que ganha 100 mil gastaria 2%. Então, ela é regressiva. Né? Eu conheço 3 estudos, 3 pesquisas de renda-tributo, né? Sim, renda-tributo. Uma do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicado do Ministério do Planejamento, uma da FIP São Paulo, que é ligada ali à Universidade de São Paulo, e uma terceira que é da Fiesp, né? Da Federação das Indústrias de São Paulo. Vamos pegar a do IPEA, que eu usei muito essa do IPEA. Quanto que é a tributação de quem ganha 2 salários mínimos no Brasil, segundo essa pesquisa, que é com base, né, nas estatísticas oficiais? Sim. 53,9% de imposto. Quer dizer, o trabalhador mais pobre do Brasil, a cada R$1.000, ele paga R$539 de impostos. E o que ganha acima de R$30 mil, está lá, 29%. Olha só. Quer dizer, o que ganha muito, 29%. Isso com 30 salário, que está dando hoje 40 e poucos mil reais. E o que ganha 100 mil, menos ainda. O que ganha 200 mil, menos ainda. Claro que é uma minoria, é o Faustão, aquela turma de os cantores, os jogadores de futebol, o CEO das maiores empresas do Brasil, esses ganham acima de 100 mil por mês. Então, isso é uma injustiça terrível. É isso que eu acho. Isso é injusto. Mas vai acabar, né? Agora. Não, ainda não, porque no modelo do IVA
nós só podemos consertar o imposto de consumo, que é 40% da arrecadação. Nesse imposto de consumo, nós estamos criando 2 instrumentos para diminuir a carga tributária dos mais pobres. Primeiro, redução a zero do imposto de comida. Segundo, reduzir 60% o imposto de medicamento. Reduzir o imposto do transporte público urbano e metropolitano. Criamos um modelo de devolução do imposto personalizado. Como é que vai funcionar? Você tem a nota Paraná, certo, né? A nota paulista. Você concorre a prêmios, né, semanalmente, e tem direito à devolução do imposto de alguns itens para abater no IPVA todo ano. Né? Você tem, para isso, você tem que tirar a nota fiscal no teu CPF. Quando no caixa pergunta com CPF, eu sei, não, põe meu CPF. É bom pôr sempre. Aí você acredita lá para deduzir aí um valor por ano para pagar o IPVA. Esse modelo chama cashback, devolução de dinheiro. E o outro é premiação para estimular a tirar a nota fiscal. Eu estou criando, já tenho um projeto apresentado. Depois da reforma, agora são vários leis complementares que vão, né? Então, o que nós estamos vislumbrando? Implantou o IVA, sim, que vai chamar IBS-CBS. O Estado vai ter IBS, que para substituir o ISS-CMS, e o governo federal vai CBS, que é a mesma base. O que é CBS e IBS? Imposto sobre bens e serviços. O que são os bens e serviços? É tudo que o consumidor brasileiro compra e paga. É para ele. Mas como é que é isso, Raul? Pergunta, né? O que é a produção de bens e serviços? O que é o mercado econômico, o mercado consumidor? O mercado de produção e o mercado consumidor, eles se entrelaçam. Então, nós temos hoje 8 milhões de micro, pequenas, médias e grandes empresas, 15 milhões de MEIs, 5 milhões de produtores rurais. Aí dá 15, 20, 28 milhões, quase 30 milhões de CNPJs, de empresas, que produzem de tudo, desde atendimento médico, educação, dentista, microfone, copo, comida, roupa, telefone, carro, avião, energia. São os bens e serviços. Então, a produção de bens e serviços, o IBGE calcula isso todo ano, quando ele calcula o produto interno bruto, o que ele calcula? A soma da produção dos bens e serviços produzidos no país, que vão para o consumo das famílias. Né? O que sobrar ele exporta e o que ele não tem, o Brasil importa um pouquinho. Mas o 90% é para o mercado interno. Tá? Então, esse consumo desses produtos que entrelaçam, ninguém sabe se é bem e serviço. Quanto tem de serviço nesse microfone? Um monte de serviço. Aqui tem a tecnologia, aqui tem energia elétrica, aqui tem combustível, aqui tem o cara que pintou, serviço de pintura, aqui tem, e tem insumo, tem a origem do matéria-prima que veio da zona rural. Insumo geralmente dá crédito. Né? Isso, estou dizendo assim, por isso que o IVA é imposto de bem e serviço. Qual a grande característica dele? Deixar neutra a cadeia produtiva. Olha que legal. Os franceses, que sempre foi Paris, a França, né, cidade de luz e que iluminava o mundo de antes da Revolução Francesa, que criou, né, o trinômio liberdade, igualdade e fraternidade, que é um país, né, capitalista e que hoje é um país são um estado de bem-estar social, né? Eles são economias sociais democratas. Não são comunistas nem todo capitalista, eles são um intermédio, né, da ação do ponto de vista econômico e um país de bem-estar. A França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Dinamarca, têm todas a mesma característica. Então, a economia de mercado, a parte do consumo, eles adotaram na França o IVA para substituir os outros impostos. O que você tinha na antiguidade, antes? A mercadoria passava de um município para outro, cobrava. De um estado para outro, cobrava. De um país para outro, cobrava. Hoje, a regra é não cobrar imposto de um país para outro, nem de um estado para outro, nem de um município para outro. Então,
Mas como o imposto ele tem que ser cobrado no local, na cidade onde mora e o consumidor que ele comprou. Então, você não exporta mais impostos, nem importa. E o Brasil ainda tem isso. Sim, tem guerra fiscal entre os estados, tem barreira tributária. Vamos acabar com tudo isso. Então, esse IVA criado há um século na França entrou em vigor na França, Dinamarca, primeiro daqueles países lá, os mais modernos, há uns 70 anos. Está chegando no Brasil com 70 anos de atraso. Então, nós estamos atrasados. Um só imposto na base do consumo para tributar todos os bens e serviços de forma isonômica, para que não tenha privilégio, né? E que, se você quer fazer justiça social, você devolve o imposto, você dá educação de graça, saúde de graça, né? Transporte de graça, como já tem hoje. Nós temos o SUS, a educação pública e etc. Então, e nesse caso, o cashback, que a gente chama de devolução individualizada, vai devolver esse imposto para as famílias de baixa renda naquilo que o legislador, né, aprovar no Congresso Nacional. Por outro lado, vamos ter alíquotas menores de comida. A carga tributária média de comida no Brasil é 33% de alíquota. Nós vamos reduzir isso para próximo de zero. Entendi. Agora, sim, já com as alíquotas formadas, com o IVA, IBS, CBS, já ele sendo concretizado, eu sou advogado, atuo na área tributária também, né? Hoje eu faço crimes contra a ordem econômica, tributária e crimes comuns também. Mas eu digo assim, os advogados que trabalham com recuperação fiscal, vamos dizer assim, de tributos, né? De muitas injustiças. Com essa reforma agora, né, que está concretizada, mas quando ela estiver realmente em vigor, você acha que vai ser uma profissão que vai se extinguir? O que vai acontecer? Não, extinguir não vai, porque ela existe no mundo inteiro, né? Sim. O contencioso brasileiro, que hoje tem um estoque de contencioso administrativo e judicial. O que é administrativo? Um contencioso que tem dentro da repartição municipal, estadual e federal, e tem o contencioso que está nos CARFs, né? Sim. No Conselho de Contribuinte, e um contencioso grande que está na Justiça, estadual e federal. A soma disso, segundo o INSPER de São Paulo, que faz essa avaliação, sempre faz com base nos dados do Conselho Nacional de Justiça, é de 75% do PIB, o estoque. 7 trilhões e meio de um PIB de 10. Nossa. A dívida ativa, 5 trilhões. A renúncia fiscal anual é de 6,5% do PIB. A sonegação de 8% do PIB e o custo burocrático de 2% do PIB. Mas você falou em percentuais menores, por causa dos 5 tributos. Aqui eu estou falando de todos os tributos, né? Mas assim, o contencioso não vai acabar nunca. Mas eu digo assim, como não vai ter mais esse modelo antigo, né? Por exemplo, o PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, como não vai ter mais esse tipo, acaba tudo. A auditoria eu acho que vai diminuir ou acabar, né? Porque isso é um chamado custo indesejável. Totalmente. Né? Prejudicial, porque ele vai para o preço. Isso. Toda essa burocracia declaratória que é feita hoje, ela vai diminuir. Claro, pega um escritório de contabilidade que tem 50 funcionários. O dono, o contador, 50 funcionários. Ele vai enxugar isso, mas a renda dele vai ser a mesma. Sim. Então, esse emprego desse escritório de contabilidade, que geralmente são jovens, que ganham o mínimo do mínimo, ele vai para o mercado de trabalho, porque o país vai voltar a crescer. Exato. E ele vai ter uma atividade mais específica. Qual é a função do contabilista nas economias das empresas do mundo inteiro? O contador é a peça fundamental do empresário para calcular o lucro, para calcular o preço de cada produto, o estoque, a rotação de estoque, o preço fixo, o preço variável. Ele fica olhando a concorrência junto com o patrão, com a empresa, e fazer o planejamento de preço, estoque, rotatividade, né? Perdas, né? Sinistros. Então, esse é o papel do contador, que volta à sua forma clássica depois de 50 anos, de manicômio tributário, de carnaval tributário. Então, ele vai... mas esse contador vai ganhar menos? Não. No meu entendimento, Raul, economista, vai ganhar mais, porque ele
Sexta-feira ele vai para casa, ele não vai ter que pensar no que ele fez errado. Ele vai pescar, não vai ficar lembrando que esqueceu de entregar uma guia, porque hoje criaram o manicômio de guias burocrático em cima do imposto. O advogado, a mesma coisa. Sim, o advogado está com ação, se ele perder um prazo, ele perde a ação do cliente dele. E são milhões de ações todos os dias, né? Sim. Então você vai para uma função clássica do advogado tributário mundial. Claro que a tua banca, você tem que diversificar. Sim. Você tem, né, lá direito do consumidor, você tem vara de família, você tem direito comercial internacional, outros direitos comerciais e outras causas, né? Então você não vai ficar só uma causa que é o direito tributário que tomou conta da discussão judiciária brasileira. Tem vários. É multidisciplinar, né? Dr. Raul, para finalizar, o que é a mensagem que o senhor, né, Vossa Excelência, né, possa falar para os brasileiros aí? Eu diria assim, confiança. Não acredite em fake tributário, né? Verdade. Aliás, o fake news, né? Qual é a origem do fake news? É a mentira. A discórdia, a mentira, é a intriga. Sim. Mas de onde tem a origem? Isso a Bíblia já fala que é uma coisa feia, que cria divisão. Inimigo. Então, essa questão é matéria técnica. Ela não tem nada de política. Mas a reforma é do governo do Lula, não é. Nada a ver. Ela é do Congresso e da sociedade. Você começou lá na 2, na PEC... 293, não, começou na 48 de 1991. Que é do senhor também. 33 anos atrás. Isso é maior... Mas na Constituinte havia também uma discussão. Já, né? Há mais de 35 anos. Então, diz assim, reforma tributária é uma coisa séria. Então, tem muito... Agora eu conheço a frase, analfabeto... funcional tributário. Sim. Que eu não tenho o analfabeto e o analfabeto funcional, tributário. Ou de má fé. Então eu respondo, esse cara falou isso. Olha, ou ele é analfabeto funcional tributário, ou ele está de má fé fazendo politicagem, de maldade. Mentira, né? De mentira. Então, quer uma informação correta? Pega na internet Raul Tributária. Sim. Tem lá 600, 700 palestras minhas, milhares de entrevistas. Hoje mesmo a Folha de São Paulo publicou uma matéria enorme, quase de meia página, né, sobre a reforma tributária, muito bem feita pelo jornalista Cocolo, né, da Folha de São Paulo. Até a hora que eu vim para cá, estou preparando para postar para os meus contatos e minhas redes sociais. Eu sou um deles. Então, eu gravei essa semana lá para a TV Câmara também, né? Semana passada. Eu faço 2, 3 palestras por semana. Isso só me deixa honrado de estar aqui comigo, né? Que estou começando o Judicast. Eu vou agradecer ao Dr. Raul, a amizade, né? Esse laço com nossas famílias, que já é amigo de gerações, né, Dr. Raul? É uma honra inestimável o senhor estar aqui comigo, né? Esclarecendo, né? Para muita gente que pouco sabe, né? Infelizmente, santo da casa não faz milagre, né? Isso não é comigo, né? Mas eu tenho um trabalho, né? Vou dizer assim, eu sou o pai da Bic Empresa, você colocou, do Simples, Super Simples, são milhões hoje. A Lei Candir tem isenção de elaborados, né? A Lei Candir está diretamente ligado. O que a pesquisa da Embrapa e a Par fizeram para os produtos agrícolas brasileiros ter produtividade, qualidade, a Lei Candir ajudou na parte tributária, fazer do Brasil um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Verdade. Então, o Simples, o Super Simples e o MEI legalizou, formalizou milhões de empregos. Né? Só tem para amenizar. Hoje, o Brasil de uma forma assim. Então, são ações boas, benignas, né? Ainda a gente que faz isso no Brasil, poucos, está valendo mais o youtuber hoje que fica falando bobagem. E tem muita bobagem. Que agrada, mas ele falou o que eu queria falar, mas espera lá. Não, é verdade, a gente quer saber. O parlamento, né, não é para você ficar criando factoide, bobagem. O parlamento, para você ir lá, estudar os temas, a educação pública, a educação de uma forma geral, a saúde pública, né? Como é que funcionam as regras, o seguro, como é que funciona a economia, a industrialização do país, a agricultura, né? As áreas de urbanização, né? Então, você tem
centenas de campos para você se aperfeiçoar. Isso que se pretende de um bom deputado, de um bom senador, que seja isento, que estudioso, correto, que procure debater em alto nível, né? Não baixaria. Tem que ter um currículo ali para estar no Congresso, né? Tem que ter conhecimento, não é assim, né? O voto popular é complicado. Porque Mas, eles votam em pessoas, às vezes, até que acaba... Né? É isso mesmo. Mas estamos aqui para construir, né? Estamos, gente. Esclarecer. Quem tiver dúvida, pode mandar, né? Que em outro momento a gente faz doutor, outra. aquele movimento Destrava Brasil... Continuamos com ele. Junto ainda, né? Como já aprovou a primeira fase, é aprovar a ideia do IVA. Foi aprovado. Agora é a lei complementar. Sim. Nós estamos discutindo a lei complementar no Congresso. Sim. Eu me tornei relator da subcomissão, não do projeto. Da subcomissão, né? Agora, em abril, o governo manda os seus projetos de regulamentação do IVA, junto com os estados e os municípios. Nós, o Congresso, vamos ouvir toda a sociedade organizada, empresários e trabalhadores e academia. Sim. E eu quero trazer a discussão para a parte da cobrança eletrônica em tempo real. Que é o teu grande amigo, Miguel Boab, Miguel Boab, que bolou, um empresário muito grande de Santa Catarina, famoso. Como cobrar esse imposto totalmente eletrônico, sem que o empresário precisa pôr a mão no dinheiro, nem declarar nada, não precisa mais nada. Sim, vai acabar a guerra fiscal. E, por sua vez, o governo... Sonegação fiscal. Por sua vez, o governo também não põe a mão no dinheiro antes que ele seja líquido para ele. Exato. E o sistema eletrônico vai fazer isso. Então, não tem nada de centralizar em Brasília, nada disso. O dinheiro vai circular nas nuvens, como sistema bancário, e a hora que o dinheiro do imposto estiver líquido, quando ele vender para o consumidor final, aí sim, né? Pode fazer a partilha do percentual da União, Estados e municípios. A União vai ter 16% desta arrecadação, os municípios 3% e os estados 21%. Por sua vez, os estados vão devolver para os municípios 25% desse 21%, que pertence ao município. Por sua vez, a parte do IPI, né, que está dentro desse bolo, vai devolver 60% para os estados e municípios. Olha, obrigado pelos esclarecimentos, né? E eu só vou agradecer de novo, Dr. Hawley, né? Nós estamos finalizando agora. Eu peço para você seguir o Judicast. Como o Dr. Hawley mesmo falou aqui, é verdade que a gente quer, não importa se é benéfico ou não, né? Aqui é verdade que a gente tem que trazer. Esse aqui é verdadeiro, é verdade, é técnica. E muito obrigado, Dr. Hawley. Que Deus abençoe. Maravilha, né?